Reforço do Fluminense abre o jogo sobre acerto com Flusão e a primeira-dama apareceu trazendo informação importante sobre o Aeromonstro, a princípio marcado para amanhã, quinta-feira, lá no Galeão. Além disso, a molecada de Xerém tá dando show, conseguiu uma bela vitória ontem no torneio Mitad del Mundo Sub-18. Temos informações relevantes sobre as oitavas da Libertadores, já rolou a partida entre o Huachipato e Grêmio, e também tem jornalistas trazendo informação de que o clima no vestiário tricolor não ficou muito legal depois do tropeço contra o Juventude. Então tem muita informação do Flusão para trazer para você nesse vídeo aqui. Deixa o seu like aí no vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho para não perder nada que a Central Fluminense posta e vamos falar muito de Fluminense. Vamos começar esse vídeo aqui falando de Copa Libertadores da América, porque ontem teve o jogo adiado do Grupo C entre o Huachipato do Chile e Grêmio, tá? Essa partida é uma das duas que foram adiadas, ainda tem a partida entre Grêmio e Estudiantes no próximo sábado, mas a gente já conseguiu ter algumas definições, né? Se antes o Fluminense tinha 3 possíveis adversários, agora são só 2, porque o Huachipato perdeu por 1-0 para o Grêmio e está eliminado da Copa Libertadores da América, tá? O Grêmio vence por 1-0 lá no Chile, com esse gol aí, ó, de cabeça do Diego Costa, né? Cabeceando ali no cantinho, fazendo 1-0 e dando o placar final para a partida. Então a situação no grupo C segue sim em aberto, mas para definir quem é o primeiro e quem é o segundo colocado, porque os dois classificados já estão definidos. Grêmio e The Strongest passam de fase, o Huachipato já está garantido na Copa Sul-Americana, apesar da campanha surpreendente no grupo C, não foi o suficiente para o Huachipato chegar às oitavas de final. Então agora o cenário é, o The Strongest segue líder com 10 pontos, só que com uma partida a mais que o Grêmio, que tem 9 pontos em 5 jogos e vai enfrentar o Estudiantes de La Plata com mando de campo, né? O jogo vai ser no Couto Pereira, claro, não tem condições de jogar essa partida lá no Rio Grande do Sul, mas será mando de campo do Grêmio contra o Estudiantes. Caso o Grêmio vença, ele termina em primeiro no grupo e enfrenta o Peñarol. Caso o Grêmio não vença o Estudiantes, ele termina em segundo e aí enfrenta o Fluminense. Existe, claro, a possibilidade do Grêmio escolher o seu adversário, né? O Grêmio pode, enfim, acha que é mais interessante pegar o Fluminense do que o Peñarol, então ele entrega o jogo ali. Existe essa possibilidade, não estou dizendo que vai acontecer, mas existe essa possibilidade. Mas o cenário mais provável de momento é que o Fluminense, de fato, pegue o The Strongest nessas oitavas de final, tenha que subir lá os 3.600 metros de La Paz para enfrentar o The Strongest. É um adversário que, cara, sinceramente, não me agrada, tá? Eu vi muita gente falando, não, o sorteio foi bom com a gente. Gente, eu tenho um respeito muito grande com a Altitude. Eu tive ano passado lá no jogo contra o The Strongest, eu sempre falo aqui. Se pra mim, como torcedor, andando e respeitando muito a Altitude, já não tava muito legal, imagina, cara. Imagina pro cara que tem que correr em campo. Então, assim, é uma situação bem delicada pro Fluminense. Mas o Grêmio, por outro lado, é um adversário mais difícil, né? Mais qualificado do que o The Strongest. Então o nosso objetivo vai ser segurar a bronca no primeiro jogo lá na Altitude e no jogo da volta aqui no Maracanã, decidir a classificação e conseguir essa vaga para as quartas de final. Mas deixando claro, ainda não está definido o que é o The Strongest. Tem uma tendência para que seja, mas o Grêmio pode acabar perdendo, tropeçando ali contra o Estudiantes, e aí enfrentaria o Fluminense nessas oitavas de final da Copa Libertadores. Eu quero que você deixe a sua opinião aqui nos comentários. Grêmio ou The Strongest? Quem que você acha que é mais interessante o Fluminense enfrentar nessas oitavas? Comenta aí pra gente trocar aquela ideia. E saindo um pouquinho do assunto Copa Libertadores e voltando para o Brasileirão, o jornalista Vitor Lessa trouxe uma informação importante sobre como ficou o clima no vestiário tricolor após o tropeço contra o Juventude na última rodada do Brasileirão. Eu já vou te contar tudo isso, só antes vou te lembrar de correr no comentário fixado desse vídeo, porque lá tem o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp, onde você fica por dentro de tudo que acontece com o nosso tricolor. Então clica no link do comentário fixado, vai abrir no seu WhatsApp o canal da Central, você aperta o botão seguir e vem fazer parte dessa família junto com a gente para saber tudo o que acontece com o Flusão. Combinado? Eu tô te esperando por lá. Vamos falar dessa informação que o Vitor Lessa traz pra gente, de que o clima ficou muito tenso no vestiário do Fluminense após o tropeço contra o Juventude, tá? Segundo ele, jogadores ficaram muito insatisfeitos, né, com mais uma partida sem vitória do Fluminense. O Fluminense tem um tempinho que não perde,
mas vencer no Brasileirão também não vence, né? Então é uma situação bem delicada e, segundo ele, jogadores experientes como Marcelo e Felipe Melo tomaram a palavra para falar ali depois da partida, né? Reclamar e cobrar um pouco o time. De acordo com ele também, o goleiro Fábio, né, ficou muito revoltado consigo mesmo por conta do erro que ele cometeu, que acabou culminando no gol do Jadson, né? Ele acaba errando aquela saída de bola ali, entrega nos pés do Jadson, que empatou a partida. E o Vitor Lessa traz pra gente que talvez tenha sido o pior vestiário do Fluminense em muito tempo, né? O clima ficou muito ruim depois de mais esse tropeço. E assim, o fato do clima estar ruim, pra mim, não é uma coisa ruim, entendeu? Vamos lá, vamos ver se vocês me entendem, mas tem que estar com um clima ruim no vestiário mesmo. O Fluminense tá na zona de rebaixamento. Zona de rebaixamento não, né? A gente tá em 15º, mas tá brigando lá embaixo no Brasileirão, tropeço atrás de tropeço. Então, assim, o clima tem que estar ruim nesse sentido de cobrança. Não é clima ruim porque os caras brigaram e não se falam, mas clima ruim no sentido de que, cara, tá todo mundo se cobrando muito pro Fluminense dar essa volta por cima. É assim que tem que estar mesmo, tá? O Fluminense tem time pra muito mais no Brasileirão. Acabei de falar aqui de Copa Libertadores da América. Cara, a gente tá nas oitavas da Libertadores, tá sonhando muito com classificação e com o bicampeonato. Então, pô, a gente não pode estar na parte de baixo da tabela do Brasileirão. Essa recuperação tem que ocorrer rápido. Lembrando, próxima partida do Fluminense pelo Brasileirão é contra o Botafogo do Rio de Janeiro, lá no Engenhão, no dia 11 de junho. Vamos falar um pouquinho agora de coisa boa, porque se o time principal do Fluminense tropeçou no Brasileirão, o time Sub-18 tricolor deu show no torneio Mitad del Mundo Sub-18. Né? O Fluminense fez a sua estreia ontem à noite contra a Universidade Católica do Chile e conseguimos uma bela vitória por 2-0 nessa partida. Quem abriu os caminhos para a vitória tricolor foi o lateral esquerdo, Esquerdinha. Comentei no vídeo que eu falei sobre esse assunto, né, que ele já inclusive jogou pelo principal do Fluminense na partida justamente contra o The Strongest, né, lá na altitude. Ele tem idade, sub-18, está disputando esse torneio e abriu o placar, ó, com esse golaço de falta, um petardo do Esquerdinha na gaveta, abrindo o placar para o Fluminense. Vale salientar, né? Foi a primeira vez que o Esquerdinha jogou numa altitude após aquela partida contra o The Strongest lá em La Paz, né? O jogo foi numa cidade com altitude, não é altitude nível La Paz, mas tem altitude sim. Isso, claro, facilita também, né? Pro cara largar um petardo desse de fora da área, a bola fica mais leve. E o golaço do Esquerdinha saiu abrindo o placar para o Fluminense. E o segundo gol tricolor foi da dupla desse sub-18 tricolor da Esquadrilha 07, dos dois craques da geração, né? O Isaac pegou essa bola aí, ó, deu esse lindo lançamento pro Riquelme Felipe, que saiu cara a cara com o goleiro, driblou, e aí, ó, com o gol aberto, só empurrou pro fundo das redes, fazendo 2-0 pro Fluminense, garantindo a nossa vitória na primeira rodada desse torneio. Reforço do Fluminense solta o verbo sobre retorno e acerto com o Flusão. Vamos falar muito sobre isso nesse vídeo, só vou rapidinho. Aproveitar, como sempre, aqui para dar uma moral pra galera sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo, eu convido você que tá aí assistindo a deixar um comentário aqui embaixo falando o seu nome e de onde nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central Fluminense consegue alcançar. Galera, chega junto sempre aqui, manda aquele comentário e, claro, eu sempre que posso venho aqui e mando aquele abraço. Então, nesse vídeo, vou mandar um abraço pro Wilkes, lá de Juiz de Fora, também mandar um abraço pro Ninaldo Lima, de Vitória da Conquista, pro Francisco Miranda, de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, pro Roberval, de São Luís do Maranhão, pro Delmiro Gil, de Minasul, em Goiás, e pro da Mata, lá de Petrópolis. Um abraço pra galera. Convite, claro, pra você que tá assistindo. Quer que a gente mande um abraço, um salve, citando o seu nome? Deixa um comentário aqui embaixo, falando o seu nome e de onde você nos assiste. Combinado? Então vamos falar sobre isso, cara, porque reforço do Fluminense soltou o verbo sobre um fator muito importante que o fez retornar para casa, né? Estamos falando do monstro do Thiago Silva, a grande expectativa tricolor para esse meio de temporada. Sexta-feira tem lá no Maracanã a apresentação oficial dele com o show do Sorriso Maroto e ele deu entrevista à TNT Esportes, falou sobre várias coisas, incluindo muito, claro, sobre o retorno ao Fluminense. E ele deixou bem claro que um cara que ajudou muito ele a voltar para o Flusão foi o Marcelo, lateral esquerdo tricolor, que é muito amigo dele e botou uma pressãozinha do bem para ele retornar. Se liga aqui na declaração do Thiago Silva. O Marcelo é um irmão que eu tenho, né? Eu sou o padrinho de casamento dele. E a gente troca muita ideia. Me encheu a cabeça. Quando que você volta? Olha que daqui a pouco eu vou parar, que não sei o que. Me botou uma pressão. Mas assim, sempre
na brincadeira com fundo de verdade, né? Eu quero jogar contigo de novo, aquelas coisas todas. E conversamos um pouco sobre essa situação do Enzo, né? Porque o Enzo tá em Madrid praticamente sozinho, a Clarice fica fazendo esse bate-volta com o Ian, então não é situação fácil para o Marcelo, mas a minha situação eu acho que ainda é um pouco pior do que a dele, assim, porque ficam os três aqui, né? Então, eu sei que não vai ser fácil, por isso que eu gostaria que as pessoas entendessem esse meu momento, esse meu início, recomeçar tudo no Brasil não vai ser fácil. Por isso eu preciso do apoio de todos, assim, e o carinho para que meu coração possa estar um pouco mais descansado nesse sentido, porque conectado com eles aqui, com certeza a gente vai estar, e isso faz com que eu preocupe só em jogar futebol e desempenhar o meu melhor possível. Cara, o Thiago Silva deixa claro aí 2 fatores, tá? Que eu acho importante a gente falar. Primeiro, a importância do Marcelo, né? No caso ali, o Marcelo é amigo pessoal dele e tal, mas como que uma presença desse nível no Fluminense atrai, né? Outros grandes jogadores pro Flu. Todo mundo quer jogar com o Marcelo, o Thiago Silva já jogou, quer jogar novamente. Agora, com o Thiago Silva é a mesma coisa, né? Muito jogador vai querer jogar no Fluminense porque tem Thiago Silva e Marcelo, 2 jogadores, enfim, dos melhores da história do futebol nas suas posições, formados em Xerém, de volta para casa. Então, isso é muito bacana de ver, né? E o Marcelo deu um pouco dessa tranquilidade, vamos botar dessa maneira, pro Thiago Silva, com essa questão de ficar longe da família, né? A gente sabe que o Enzo tá lá em Madrid ainda, porque ele joga no Real, e é uma situação relativamente parecida com a do Thiago, só que a diferença é que no caso do Thiago Silva, os 2 filhos dele jogam lá no Chelsea e vão ficar os 2 com a Belle, com a esposa dele pra lá. E claro, né, essa questão do afastamento da família é complicado, né? Isso pesa muito pro jogador, tá? E aí esse é o segundo fator que eu ia falar. Uma coisa que eu sempre bato muito na tecla aqui no canal, principalmente nas lives que a gente faz, é sobre contratar jogadores estrangeiros, sul-americanos. Tem sempre um período de adaptação que a gente, como torcedor, muitas vezes acaba ignorando, né? A gente não leva muito em consideração o fato do cara estar vindo para um país completamente diferente, com uma língua diferente, com uma cultura diferente, longe da família, dos amigos dele. Isso tudo pesa muito na adaptação do cara. No caso do Thiago Silva, ele é brasileiro, cria do Fluminense, claro, essa adaptação eu imagino que seja um pouco mais fácil. Mas a gente tá falando de um cara que passou 16 anos morando fora do Brasil, cuja família, né, o núcleo duro da família, vamos botar assim, né, a esposa e os filhos vão ter que ficar lá em Londres. Então é um momento difícil, claro, de adaptação. Ele tem muitos familiares aqui no Rio, a gente está falando de um cara que nasceu no Rio, que é carioca, que é cria do Fluminense e tal, então essa adaptação pode ser um pouquinho mais fácil, mas essa questão da distância, de ficar longe da família, é algo muito complicado mesmo e que pesa negativamente, vamos colocar dessa maneira. Mas a torcida tricolor, né, já conhece muito o Thiago Silva, já ama muito ele, com certeza vai dar todo o suporte, carinho e apoio que ele precisa para conseguir desempenhar o seu melhor futebol aqui. E também, né, os filhos, a família dele apoiaram muito, né? Ele fala sobre isso, que a família o apoiou bastante nessa decisão de voltar ao Fluminense. Então, vai dar tudo certo, vai correr tudo bem, né? Muito ansioso pro retorno do Thiago, muito ansioso pro Aeromonstro e também pra apresentação oficial dele lá na sexta-feira no Maracanã com o show do Sorriso Maroto. E já que eu citei o Aeromonstro, a gente tem uma informação muito importante que acabou de sair, tá? A Belle Silva, esposa do Thiago Silva, fez um story no seu Instagram trazendo informações para nós de mudança no Aeromonstro. Se liga aqui no que ela falou, vou jogar o vídeo na tela. Então, ó, pessoal aí, fãs e torcedores que iam esperar a gente no aeroporto, recepcionar a gente no aeroporto. Eu fico aqui devendo a vocês um novo horário, devo saber hoje ainda. Mas assim que souber, eu divido aqui com vocês o horário, tá bom? Pessoal do Aeroflu, fica ligado, que já aí eu falo o novo horário, tá bom? Beijo, gente. Então tá aí, ó, a Belle tá afirmando que vai ter um novo horário, tá? Antes do Aeromonstro estava marcado para amanhã, quinta-feira, 10 da manhã, lá no Galeão, só que ela já acabou de afirmar que teve alguma mudança, algum imprevisto lá no voo, então o Thiago Silva não vai chegar amanhã às 10, tá? Eu tentei contato com o pessoal do Fluminense, eles confirmaram essa informação, mas que ainda não existe uma previsão de novo horário para o Aeromonstro. Então, assim que a gente tiver essa informação, a gente, claro, vai trazer para vocês, tanto aqui no YouTube quanto nas redes sociais da Central. Siga a Central Fluminense em todas as redes,
Perfil da Central, qualquer rede social que você procurar, @perfil da Central, a gente vai estar lá trazendo essas informações, deixando você sempre atualizado. A torcida tricolor tá ansiosa. Eu vou, tá? Isso é certo. Não sei que horas vai ser o Aeromonstro, eu confesso que quando eu vi ali, eu falei, pô, bom que não vai ser 10 da manhã, né? Porque 10 da manhã tem que chegar mais cedo lá. Pediram pra gente que vai cobrir, chegar às 8. Falei, pô, meu Deus, eu não moro tão perto do Galeão, vou ter que acordar muito cedo, né? Ai, não quero não, tomara que seja mais tarde. Mas a verdade é que se o Thiago Silva chegar no Galeão 3 horas da manhã, eu vou estar lá. Informação, eu vou estar lá, não importa a hora que o Thiago Silva chegar. Ah, botaram ele pra chegar no aeroporto de Jacarepaguá. Eu vou pra lá. Ah, criaram um aeroporto em Santa Cruz, não sei nem se existe. Eu vou pra lá. Onde o Thiago Silva chegar no Rio de Janeiro, eu estarei lá. Só me dizer o horário e o local que eu estarei lá. Cara, eu sou muito fã do Thiago Silva, sempre fui. A minha relação com ele tava muito estremecida porque ele não tinha voltado. Agora que já voltou, meu amigo, agora é só coração leve, só felicidade e muita expectativa de que ele jogue muita bola com a camisa do Fluminense. Então, ó, a Aeromonstro não será mais amanhã, quinta-feira, às 10 da manhã. Assim que tivermos um novo horário, a gente vai trazer essa informação no detalhe pra você. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto!